A paz do Senhor para todos. Nós estamos começando com o nosso curso EIP sobre o poder extraordinário do perdão. Isso mesmo. É mais um curso que nós estamos dando. Nós já falamos aí, demos duas aulas, na verdade. A primeira aula nós falamos um pouquinho sobre os fundamentos da mágoa. Na segunda nós falamos sobre a questão aí do ciclo da mágoa, porque pessoas magoadas magoam os outros, toda mágoa não resolvida acaba magoando o outro. Isso aí também, as pessoas elas sofrem disso, elas têm problemas nessa área. Gente, um dos grandes problemas das pessoas nos dias de hoje é o problema de mágoa, a falta de perdão. Então tem muita gente que não sabe o que é liberar perdão. Eu tenho dito isso e eu quero ver se eu consigo estender esse curso, porque esse curso eu ia falar só sobre o poder extraordinário do perdão a nível de liberação. Mas eu também quero falar sobre o poder extraordinário do perdão a nível de petição. Veja, uma coisa é você liberar perdão, outra coisa é você pedir perdão. Pastor Rogério Zaide, quando é que eu libero perdão? Você libera perdão quando você é ofendido. Então, por exemplo, eu sou um pastor, eu vou lá, te ofendo, te humilho, falo algo mesmo para te... Um exemplo que não poderia falar como pastor, mas um exemplo clássico. Acabo te ferindo, te machucando, eu sou o ofensor e você é a pessoa ofendida. Então você faz o quê? Você libera. Senhor, diante do mundo espiritual, você verbaliza toda a liberação de perdão. Ela tem que ser verbalizada. O mundo espiritual precisa ouvir. Então você verbaliza essa liberação de perdão, dizendo, Senhor, eu libero perdão para o pastor Rogério, porque ele me humilhou, ele fez isso comigo, ele me entristeceu, ele me machucou, ele causou dano. Aí, no teu coração, você já começa a receber essa cura, essa libertação. Agora, eu como ofensor, o meu dever é pedir perdão, é uma outra faceta do perdão. Então, eu libero, a pessoa que é ofendida libera, a pessoa que é ofensora, ela pede, ela tem que pedir perdão. Tem pessoas que têm uma facilidade extrema de liberar, mas tem uma dificuldade terrível em pedir perdão. Tem gente que tem uma dificuldade extrema de liberar perdão, mas tem facilidade em pedir perdão. Agora, tem gente que tem dificuldade de liberar e tem dificuldade de pedir. E tem gente que tem dificuldade, tem facilidade em liberar perdão e de pedir perdão. É um coração quebrantado. Quando uma pessoa tem um coração quebrantado, ela tanto libera o perdão, quanto também ela pede perdão. Tem gente que tem mais facilidade de liberar. Quando ela é ofendida, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela já libera perdão logo. Mas quando se trata de pedir perdão, irmão, a pessoa ela tem um orgulho intrínseco nela terrível, ela não consegue, ela é irredutível. Agora tem gente que para pedir perdão é fácil. Me perdoa, a pessoa chega na pessoa, não, eu fiz algo errado, mas em relação a guardar rancor, guardar mágoa, é complicado. Então, eu quero ler um texto base que nós temos lido em todas as aulas, que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Então, você tem que entender que você precisa perdoar, tanto a nível de liberação, quanto a nível de petição. As primeiras aulas, na realidade, nós vamos tratar só sobre liberação. A primor eu estou falando somente de mágoa, porque você precisa entender sobre essa questão, né, da mágoa. Uma pessoa que te ofende, ela te magoa. Então você precisa entender como é o funcionamento da mágoa. Na primeira aula nós falamos aí de uma maneira bem explícita sobre os fundamentos da mágoa, as considerações importantes sobre a mágoa. E na segunda aula nós falamos sobre o ciclo da mágoa. Pessoas que guardam mágoa e elas acabam magoando as pessoas, elas fazem as mesmas coisas que fizeram de ruim para a vida dela. Então você tem que entender que isso tem que ser rompido na tua vida. Você não pode cometer os mesmos erros que o teu pai cometeu com a tua mãe no teu casamento. Você não pode cometer o mesmo crime que cometeram
um dia com você, com outras pessoas. Você tem que romper esse ciclo de mágoa na tua vida. Nós falamos sobre isso. Hoje eu quero falar, pela permissão da Kadosh Baruch Hu, do Espírito de Deus, sobre a motivação versus mágoa. Motivação versus mágoa, tá? Você tem que entender que a mágoa, ela é motivadora. É motivadora. A gente vai ter uma aula que eu vou falar sobre os tipos de mágoas e as suas influências na nossa vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre o propulsor, o que impulsiona a vida de muitas pessoas. Eu não sei se você já parou para se perguntar o que é que te leva a fazer tantas coisas. Por que você casou? Por que você estudou? Por que você arrumou emprego? Por que você trabalha? As pessoas, elas fazem uma série de atividades que, na realidade, o que está movendo elas fazerem aquilo é a mágoa. O que impulsiona, o que ativa, o agente ativador da mágoa é a motivação. E o que é motivação, pastor Rogério Zaid? Aleluia. Quero fazer uma oração. Senhor Espírito Santo, eu quero te pedir a tua presença, a tua visitação no nosso meio. Eu quero te pedir, Senhor Espírito Santo, que o Senhor opere os teus sinais, através dessa aula, libera os anjos do Senhor necessário, que as pessoas lá estarem ouvindo, assistindo essa aula, o Senhor possa tocá-la na vida delas, curar, Senhor, dos sentimentos torpes. O Espírito Santo. Eu sinto a presença do Senhor. Amandio Kamenel, e cura esse coração, Senhor. Meu Deus, vai quebrantando essa alma através dessa aula. Vai trazendo um quebrantamento, contrição, arrependimento genuíno, ó Pai. Mostra, Senhor, a mesma revelação que o Senhor me fez passar. Traz para essa pessoa, em nome de Yeshua HaMashiach. Pastor Rogério Zaid, o que é motivação? Para a gente falar um pouco sobre mágoa, você precisa entender o que é motivação. 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 O motivo da ação. Motivação, o motivo da ação. A razão daquela ação. O motivo daquela atitude. Por que você fez o que você fez? Por que você agiu desse jeito? Por que você comprou algo daquele jeito? Por que você casou daquele jeito? Por que você teve filho daquele jeito? Então, muitas atitudes que nós tomamos, alguma coisa nos motivou a tomar aquela atitude, tá? Quando você vê um pastor abrindo uma igreja, uma pessoa, na realidade, construindo alguma coisa, você tem que perguntar por que ela está fazendo aquilo. Ela está debaixo de uma motivação sã, sadia, ou ela está debaixo de uma motivação torpe? Eu quero dizer para você que a maioria das pessoas, elas construíram impérios por causa de uma motivação de mágoa. Eu vou falar para você, a mágoa, ela é uma motivadora potencial. Muitas pessoas fizeram muitas coisas, inclusive coisas grandiosas, por causa de mágoas no seu coração. Que isso, pastor? O senhor está querendo me dizer que a mágoa, ela nos impulsiona a fazer muitas coisas? Sim. Muita gente, o que motiva essas pessoas a fazerem muitas coisas que fazem é a mágoa. Eu vou mostrar isso para você. Muitas coisas que talvez você já fez na sua vida, você nem se percebeu, mas você fez por causa de uma mágoa que existia no teu coração, de uma ferida aberta que estava no teu coração por causa de situações que você viveu, aquilo gerou uma mágoa e você começou a tomar atitudes e através daquelas atitudes, aquilo te impulsionou a fazer muitas coisas na sua vida. Então, você precisa entender que a mágoa, ela é uma motivadora potencial do ser humano. Ela motiva, ela potencializa o ser humano. Então, muitas pessoas são motivadas pela mágoa naquilo que fazem. Entendo que muitas pessoas são motivadas pela mágoa naquilo que fazem. Existem muitas coisas boas que fazemos, que na verdade fazemos com motivações erradas. Tem muita coisa boa, veja só, eu vou falar isso, porque muita coisa boa que as pessoas fazem, mas o que motivou aquela pessoa a fazer aquela coisa boa não foi um sentimento
bom, foi um sentimento torpe, foi um sentimento errado. Tem muita gente que faz o que faz não por um sentimento correto, mas sim por um sentimento errado. Inclusive, dentre eles, a mágoa. Então, tem muita coisa que as pessoas fazem de bom na vida que elas fazem motivadas pela mágoa. Eu vou mostrar isso para você aqui de uma maneira dinâmica para você entender, né? Por exemplo, se eu te perguntar, irmão, aluno em Cristo Jesus, é certo casar? O que você vai me responder? É certo casar? É claro que é. A Bíblia diz: deixará o homem, portanto, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, é certo, é princípio estabelecido pela palavra de Hashem, pela palavra do Senhor. Todo homem que queira tem que se casar, toda mulher que queira tem que se casar. Então, se Deus estabeleceu isso, o casamento é uma instituição divina. O casamento é um princípio estabelecido por Hashem, pelo Senhor. Então, é certo casar. O problema é que tem muita gente casando com a motivação de mágoa. Muita gente casando com uma motivação de mágoa. O que motiva a pessoa a casar não é uma motivação sadia, uma motivação boa, mas é uma motivação de mágoa. É uma ferida aberta que está na pessoa e aí ela quer casar. Então, por exemplo, tem gente que casa por quê? Porque na realidade queria fugir das casas do pai, por causa de problemas que enfrentava na família. A pessoa tinha ódio do pai, tinha ódio da mãe, e aí ela não quer mais ficar naquela situação, ela não quer tratar aquela situação com os pais, e ela acaba casando. E aí eu vou falar algo para você, porque que isso aqui é princípio de fundamento de casamento. Se você casa brigado com o teu pai, com a tua mãe, o teu casamento vai ir pro fracasso, porque você está estabelecendo o fundamento do teu casamento dentro de uma motivação de mágoa. É por isso que tem muito casamento sendo destruído, porque tem muita gente que casa para sair de um lar infeliz, fugir de um lar infeliz. Muita gente casando porque na realidade não quer mais ficar com o pai, não quer mais ficar com a mãe. O lar é um lar complicado, é um lar de problema, é um lar dissolvido, é um lar, na realidade, de destruição muitas vezes. E a pessoa ela guarda aquela mágoa no coração. Então o que impulsiona ela, o que na realidade faz ela se casar, é isso. Aliás, até dentro disso tem uma outra questão. Muitas mulheres perdem a virgindade por causa de mágoa. Porque na realidade ela tem problemas dentro da casa dela. Eu conheço histórias de pessoas, eu conheço uma irmã que ela tinha muitos problemas dentro da casa dela, da família dela, do relacionamento com a mãe, com os irmãos, e aí ela acabou na realidade se deitando com o namorado. Por quê? Porque na realidade o que motivou ela a fazer aquilo é que ela queria, na realidade, se livrar daquela família do jeito que estava por causa de problemas. Então tem muitas mulheres hoje que elas perdem a virgindade para sair de um lar infeliz. Porque aí é uma maneira de obrigar o homem a se casar, é uma maneira de obrigar o homem a ter uma responsabilidade maior, e aí ela acaba fazendo isso por causa de mágoa, porque ela não quer mais ficar com a mãe dela, ela não quer mais ficar com o pai dela, ela quer fugir daquele lar infeliz, ela quer fugir daquela situação indelicada dentro da sua casa, ela não quer mais passar fome, e ela acaba, por causa dessa motivação de mágoa, se casando ou se relacionando sexualmente. Muitas pessoas fazem isso. Tá? Eu vou falar até aqui porque eu não coloquei. Fazer sexo. Deixa eu colocar aqui lá no final. Eu vou falar sobre isso. Tá? Muitas pessoas fazem sexo motivados pela mágoa, mas vamos lá. Então tem muita gente casando para sair de um lado infeliz, fugir de um lado infeliz porque tem problemas com o pai, tem problemas com a mãe. Tem gente que se casando, na realidade, só para aborrecer os pais. Sabe quem fez isso na Bíblia? Esaú, irmão de Jacó, Esaú. Esaú, ele ficou ferido com o pai porque o pai enganosamente foi enganado por Jacó. Nesse caso ele foi enganado. Jacó se passou por Esaú, e o pai abençoou, liberou a bênção da primogenitura, Abrachá, abençoou o filho com a bênção da primogenitura, ou seja, ele teria porção dobrada na casa do pai,
por ser filho primogênito, e por causa dessa bênção que o pai liberou sobre a vida de Jacó, Esaú se amargurou. Esaú, na realidade, ficou muito ofendido, ele ficou com raiva de Jacó, ele ficou com ódio de Jacó, e o que ele fez? Para pirraçar os pais, para aborrecer os pais, ele se casou com mulheres, na realidade, de outros povos, porque Echave sabia que era a cultura naquele dia se casar com pessoas ali dentro do seu convívio, dentro da realidade do seu povo, e ele não fez isso, ele casou com mulheres de outros povos, e isso trouxe amargura na vida dos seus pais. Então tem muitos filhos amargurando os pais, aborrecendo os pais, se casando com pessoas que na realidade os pais não aprovam. Veja, num relacionamento, os pais têm que aprovar. Você é o primeiro que tem que aprovar, óbvio, né? Não pode ser casamento arranjado, que o pai e a mãe também arranjou, porque isso também fere um princípio da palavra. As pessoas acham que o casamento antigo, na realidade, ele era assim, eram os pais do noivo, né? Que arrumavam para ele a noiva, e eles não tinham, na realidade, ali o aval, ou assim, não tinham a liberdade de escolha, não, era assim. Os pais poderiam escolher a noiva para o filho, porém, ambos, tanto a noiva quanto o noivo, eles tinham que ter um consentimento mútuo, ou seja, eles tinham que querer, eles tinham que aprovar, não, eu quero sim me casar com ela, eu quero sim me casar com ele. Agora, o que Echave fez? Ele sabia que os pais não aprovavam ele se casar com mulheres de outros povos, porque sabia que era um jugo desigual. Então, o que ele faz? Ele, para pirraçar, para aborrecer, por causa de uma ferida que estava no seu coração, por não ter recebido a bênção da primogenitura, aquilo lhe causou uma mágoa profunda, ele faz isso de propósito, para pirraçar, para aborrecer os pais. Então tem muita gente casando hoje para aborrecer o pai, casando com gente que sabe que os pais detestavam, odiavam. E isso aí também é fundamento de casamento. Você vai ter problemas relacionais, conjugais por causa disso. Então, muita gente casando com a motivação de mágoa. Muitas pessoas que casam, na realidade, por causa dessa motivação de mágoa. E isso aí vai gerar problemas. Isso vai gerar transtornos conjugais. Porque, na realidade, o teu casamento ele está fundamentado por causa de uma motivação de mágoa. Então você tem que entender que essa motivação na qual te levou a casar era uma ferida aberta, era uma mágoa que estava no teu coração, com o teu pai, com a tua mãe, e aquilo te motivou a sair do teu lar, a se casar com o teu cônjuge, a se casar com a tua esposa, ou se casar com o teu marido. E isso aí, na realidade, não é bom. Isso é uma motivação errada, é uma motivação de mágoa. Deus não está nisso. Tá? Então tem muita gente hoje casando por causa de uma motivação de mágoa. Vamos seguindo. Um outro exemplo clássico aqui também, se eu perguntar para você assim, é pecado ter filhos? É pecado gerar filhos? É certo gerar filhos? Eu disse para você que tem muita gente fazendo certo, mas com a motivação de mágoa. A pessoa faz até o que é certo, mas a motivação que está por trás é uma motivação de mágoa. Então, se eu pergunto para você, é certo gerar filhos dentro de uma aliança de casamento? Você vai falar para mim, é claro que é certo, pastor. É óbvio que eu tenho que ter filho. No caso assim, é normal que um casal queira gerar filhos, queira ter uma família, queira ter uma descendência, uma posteridade. Agora, tem muita gente gerando filhos sobre a égide de uma mágoa, de uma motivação de mágoa, sobre o impulsionamento de uma mágoa. A motivação que leva a pessoa a gerar um filho é a mágoa. Tem muita mulher hoje tendo filhos para sair de casa dos pais, só para aborrecer. Tem muita moça hoje que ela fica grávida para ela sair da casa do pai, para ela poder, na realidade, se libertar da casa dos pais. Isso também é terrível. Eu conheço casos de moças, de jovens que saíram de casa grávidas porque eles sabiam que aquilo ia aborrecer o pai, principalmente o pai nesse caso, e também a mãe, e isso aí acabou na realidade acontecendo porque a filha tinha uma mágoa do pai, tinha uma mágoa da mãe, então ela fez ali, ela se deitou e ela acabou gerando uma criança. Então tem muita gente aí gerando
filhos por causa de mágoa. Uma outra coisa que acontece também, por que tem muita gente que gera filhos? Por causa, na realidade, da inveja do outro. É uma mágoa, é uma motivação de mágoa por causa da inveja dos filhos dos outros. Então, por exemplo, uma pessoa vê que você tem filho, aí na realidade ela vê que ela não consegue, então ela fica magoada com aquilo, ela fica magoada com aquela situação, então ela faz de tudo para conseguir ter um filho. Então tem muita gente hoje, na realidade, magoada por não ter filhos, escute isso, magoadas por não ter filhos, isso na realidade gera uma inveja, uma comparação, ela começa a comparar a vida dela com a vida da vizinha, com a vida da irmã, com a vida da irmã Doquinha, que tem filhos, e aquilo acaba fazendo ela lutar sobremaneira para ela ter filhos. Isso também é motivação de mágoa. Tem muitas moças hoje tendo filhos para querer mostrar para os outros, para querer mostrar para os outros que pode. Muitas vezes também as pessoas geram filhos por causa de palavras negativas que receberam. Por exemplo, a mãe muitas vezes falou, o marido recebeu palavras assim, dentro de uma palavra vulgar, chula, que eu vou dizer aqui, mas a família ficava falando pro marido que ele não dava no couro. Já ouviu isso? É uma realidade. A pessoa recebeu palavras depreciativas nessa área, e aí ela começou, ela ficou magoada com aquilo, houve ali uma mágoa, e aí ela passa, por causa daquela mágoa, ou seja, ela passa, na realidade, lutar para que aquilo aconteça, para que ela gere um filho, mas não dentro de um princípio de saúde espiritual, de saúde conjugal, mas sim por causa de palavras que ela recebeu, palavras que machucaram, palavras que feriram, e aí ela não sabe lidar com aquilo, não libera perdão, então ela passa a gerar um filho por causa de uma mágoa, isso aí vai atingir a sua descendência. Crianças que foram geradas, motivadas por mágoas, elas tendem a ter problemas na área emocional. Elas tendem a ter problemas de depressão, de rejeição, de complexo de inferioridade. Elas tendem a ter problemas na área emocional. Por quê? Porque ela foi gerada por causa disso. O mundo espiritual sabe que aquela criança está sendo gerada por causa de uma mágoa, uma ferida que foi aberta no coração daquele pai ou daquela mãe. Então o marido luta o tempo todo, eu preciso gerar um filho, porque as pessoas ficam falando, ele não consegue, ela não consegue, eles são inférteis, eles são estéreis, e aquilo machuca muito, aquilo fere muito, então a pessoa, ela se utiliza do seu tempo, ela gasta energia para que aquilo aconteça, só para ela poder provar que ela é capaz e que ela pode suscitar descendência, ter uma posteridade. Então você tem que entender que tem muita gente gerando filhos, na realidade, fora do propósito divino. Por isso que as pessoas hoje estão crescendo a nível de problemas emocionais, porque muitos deles foram gerados debaixo de uma motivação de mágoa. Como que você gerou o teu filho? Qual foi a motivação que fez você gerar o teu filho? Se você analisar, é muito provável que o teu filho tenha sido gerado debaixo de uma motivação de mágoa. E você vai ter que tratar isso como? Pedindo perdão para ele. Primeiro, liberando perdão para as pessoas que te ofenderam, que te magoaram e que fizeram essa motivação da mágoa crescer dentro de você para ter um filho. Depois, você vai ter que pedir perdão para o teu filho, porque ele foi gerado debaixo de uma motivação de mágoa. Porque se você não fizer isso, ele vai sofrer na área emocional, ele vai ter problemas na área emocional, ele vai ter fragilidades na área emocional. O Rassatã, o adversário, os Shedins, os demônios, eles vão ter a livre acesso de entrar na vida dele na área emocional, porque você, pai, você, mãe, abriu essa porta na vida dele. Então é necessário que você peça perdão para o teu filho. Mas pastor, ele é pequeno. Pastor, meu filho não entende sobre isso. Não importa, ele não entende, mas o mundo espiritual entende. Ele muitas vezes não tem consciência do que você vai falar, mas o mundo espiritual sabe, tem consciência do que você está falando, para que isso seja rompido na sua vida e na vida dele, para que isso não suscite mais na sua descendência. Então tem muita gente gerando filho debaixo de mágoa, debaixo de motivação de mágoa, né? A pessoa, ela tem filhos por causa disso, ela tem filhos aí, por exemplo, você quer ver? Um filho muitas vezes é gerado
por causa de uma violência doméstica, de um abuso sexual, um estupro. Na realidade, aquela criança, isso aqui é muito grave o que eu vou falar, porque aquela criança, ela é produto, vamos dizer assim, é fruto, perdão, produto não, me perdoe por essa palavra, tá repreendido no mundo espiritual, essa quebrada essa palavra, ela é fruto, na realidade, aquela criança é fruto de uma violência sexual, de uma violência física, de uma violência sexual, muitas vezes de uma violência verbal, ele é fruto disso. E isso, violência sexual, verbal, violência física, causam mágoas profundas. Então ela está sendo gerada debaixo de uma mágoa profunda. Ela está sendo gerada debaixo de um abuso profundo, de uma mágoa profunda, né? Não é que a mulher quis ter filho desse jeito, não. Mas o que está gerando aquela criança é aquela mágoa profunda, porque ela está recebendo uma ofensa física, sexual, e aquilo vai gerar uma criança. Então, gente, na realidade, isso é muito complicado. Então tem muitas pessoas aí gerando filhos, tem muita mulher gerando filhos, na realidade só para provocar o marido, só para prejudicar o marido, porque o marido traiu ela, o marido abandonou, o marido mente, o marido não trata direito, o marido não traz a provisão, o marido não tem mais comunhão sexual com a esposa, ela sabe que ele está traindo ela, e aí ela, para segurar o casamento, ou, na realidade, tentar tirar uma pensão do marido, o que ela faz? Ela gera uma criança, mas essa criança se torna o pivô de mais problemas, porque ela está sendo gerada por causa de uma motivação de mágoa, e aquilo vai afetar aquela criança lá na frente também, porque ela provavelmente vai ser motivo de divisão na vida das pessoas que ela passar, ela vai ter problemas na área sexual, ela vai ter problemas na área emocional. Por que você acha que as pessoas hoje têm uma crescente de problemas na área emocional, uma crescente de problemas na área sexual, uma crescente de problemas na área relacional? As pessoas estão com problemas relacionais, não se dão direito com as pessoas, na realidade sofrem de depressão, rejeição, complexo. As pessoas na verdade têm problemas diversos na área sexuais, porque vai ver como ela foi gerada, ela já foi gerada por causa de uma motivação de mágoa. A mãe estava com uma ferida profunda do marido, do pai, no caso da criança, e ali ela se usou de um momento, de uma sedução, e ela acabou gerando aquela criança. Então você precisa entender que isso é latente, isso é real, tá? Muita gente fazendo certo, gerando filhos dentro da aliança de casamento, mas gerando, na realidade, debaixo de uma motivação errada, que é a motivação de mágoa. Então é isso que você precisa entender. O Espírito Santo está trazendo essa revelação para você, porque você vai precisar confrontar suas motivações antigas e atuais na sua vida, e você vai precisar alinhar suas motivações. Então tudo que eu estou falando aqui, pastor, eu casei por causa de uma motivação de mágoa. Eu gerei filhos por causa de uma motivação de mágoa. Você vai ter que pedir perdão pro teu cônjuge, porque você tem que falar a verdade. Vai ter que pedir perdão pros seus pais. Detalhe, eu não falei isso, deixa eu repetir aqui. A partir do momento que você casa, debaixo de uma motivação de mágoa, você vai ter que pedir perdão pros seus pais. Porque você saiu de um lar, saiu da casa dos seus pais, porque você tinha ódio deles, porque você não queria ficar mais ali. Então, isso tudo porque senão você vai entrar na aula passada, você vai repetir os mesmos problemas. É o ciclo da mágoa, é algo repetitivo. Vence hoje, volta amanhã. Vence hoje, volta amanhã. Aquilo está sempre voltando na tua vida. Você acaba cometendo os mesmos erros que os teus pais, os mesmos erros que a sua mãe. Isso acontece, isso é latente. Então você tem que analisar, fazer uma autoanálise da sua vida e perguntar para Deus, para Hashem, para Ruach HaKodesh, para o Espírito Santo: Senhor, eu casei debaixo de qual motivação? Muitas vezes é de mágoa, outras pode ser financeira, outras pode ser por outras razões, mas muitas vezes a motivação errada que levou a pessoa a casar foi a motivação de mágoa. Então você tem que pedir perdão pro teu cônjuge, e isso aí, assim, esse perdão pro cônjuge também tem que ser feito debaixo de uma direção, debaixo de um quebrantamento mútuo dos dois, que não adianta também, a não ser que Deus mande você pedir perdão sozinha,
Mas o ideal é que os dois pedissem perdão para o outro debaixo de um quebrantamento, para que aquele casamento também pudesse ser trocado as bases de fundamento. Porque a tendência é que o teu casamento vá para o buraco. A tendência é que o teu casamento seja fracassado. Por isso tem que se tratar isso, pedir perdão para o cônjuge, pedir perdão para os pais, para que a bênção do Senhor, abrahot, abrachat, do Senhor, a bênção seja liberada sobre o teu casamento. Porque pensa só, um filho, uma filha que sai da casa dos pais, debaixo de guerra, debaixo de contenda, debaixo de divisão, se relaciona com outra pessoa, muitas vezes vai morar junto, fica maziado, e aí vai viver na sua vida, depois até casa. Tudo isso foi feito da maneira errada, debaixo de mágoa, debaixo de ferida aberta. E o propósito é que nós possamos sair da casa dos nossos pais, abençoados por eles, porque através da bênção deles, a bênção de Hashem, a bênção do Senhor vai fluir da nossa vida. Da mesma forma é gerar filhos. Você vai ter que pedir perdão pro teu cônjuge, porque você gerou filhos com ele assim, e muitas vezes você vai ter que pedir perdão para os teus filhos, porque você está gerando aquela criança por causa de uma motivação de mágoas, tá? Vamos lá. Um outro caso aqui. Se eu perguntar para você, é certo estudar? Você vai falar o que para mim? Ah, é certo, pastor. Claro que é certo estudar. A gente tem que se desenvolver, né? Intelectualmente, estudar, conhecer, saber das coisas, é certo. Mas tem muita gente fazendo certo, mas com a motivação errada, com a motivação de mágoa. Tem muita gente estudando com a motivação de mágoa. Por quê? É aquele pai que chega pro filho e fala assim: você é um burro, você é um jumento. Desculpa, eu estou falando isso, mas são palavras que a gente ouve aí as pessoas citarem. Você é um jegue, você é um jumento, você é burro. Seu burro, nunca vai aprender nada na vida, nunca vai ser ninguém na vida. Aí a psicologia, alguns dizem o seguinte: não, porque ele pega isso e transforma numa força para ele conquistar as coisas, mas na realidade não é isso não. Espiritualmente falando, a pessoa começa a estudar, se forma numa faculdade, se forma em duas, se forma em três, mas o que motivou ela a fazer isso não foi uma motivação sadia, foi uma motivação de mágoa. Ele se feriu com aquelas palavras machucaram profundamente a vida daquele homem, ou daquela mulher, daquele jovem, e aí ele falou assim: eu vou mostrar para o meu pai que eu sou capaz, eu vou mostrar para minha mãe que eu sou capaz. E aí a pessoa fica naquela violenta busca de estudo, porque ela precisa provar que ela é capaz para o pai, ela precisa provar que é capaz para a mãe. Tá cheio de gente hoje estudando por causa de uma motivação de mágoa, né? Estuda de baixo porque recebeu uma palavra de depreciação nessa área, recebeu uma palavra de julgo, né, em relação a essa palavra. Às vezes tem gente estudando teologia, vamos colocar assim, por causa de motivação de mágoa, porque o pastor, na realidade, falou que você era uma pessoa leiga da palavra, uma pessoa que, na realidade, não tinha entendimento, não te deu uma oportunidade para pregar, não te deu uma oportunidade para falar das coisas do Senhor, e aquilo te feriu, aquilo te magoou, e aí você começou a estudar de uma maneira violenta, de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, porque aquela palavra que ele te liberou te machucou, te feriu. E aí você estuda teologia, não por causa de um direcionamento de Deus, ou por causa de uma motivação saudável, mas sim por causa da mágoa que está no teu coração. Por que você foi estudar? Por que você foi seguir os estudos? Tá cheio de gente assim, tá? Então tudo isso, não que você não possa fazer isso, não que o teu pai fale isso, você não possa fazer e estudar. Ele falando isso para você, entenda: pastor, como que eu vou lidar com isso então? Meu pai falou que eu sou um burro, minha mãe falou que eu sou burra, o meu pastor lá, ele na realidade, ele falou assim que eu não sirvo nem para engraxar o sapato dele teologicamente. O que eu faço? Primeiro você tem que liberar o perdão. A partir do momento que você libera o perdão, você pergunta para o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se o Senhor falar para você: filho, vai estudar, filho, estuda, porque eu vou te honrar,
esse estudo ele está debaixo de um direcionamento específico de Deus. Mas a partir do momento que você recebe uma palavra abrupta, uma palavra depreciativa, uma palavra dizendo que você não é inteligente, que você é burro, que você é jegue, que você é jumento, aquilo entra no teu coração, te fere, te machuca, e você começa a buscar de uma forma violenta, intensa, isso para a tua vida, isso está debaixo de motivação de mágoa. Então, você precisa entender isso aí. Uma outra coisa que as pessoas fazem certo, mas com a motivação de mágoa, com a motivação errada. Olha aqui uma outra coisa. Abrir igrejas. Tem muitos pastores, tem muitos líderes, vou falar um pouco sobre isso aqui. Tem muitas igrejas sendo abertas nos dias de hoje debaixo de motivação de mágoa. Ó, tem igreja hoje grande, igreja na linguagem aí do mundo top, igrejas na realidade que são palacetes, né, eclesiásticos, mas o que levou aquela pessoa a abrir aquele ministério, a abrir aquela igreja, foi uma mágoa no seu coração. Então tem muita gente hoje abrindo igreja, muitos pastores, tem pessoas que abrem igreja de maneira rebeliativa, ou seja, divide a igreja devido à mágoa que possui em sua liderança e com isso acabam pecando. É aquele pastor que não concorda com o seu pastor atual, e ali eles na realidade divergem de opiniões teológicas, divergem de pensamento, mas aquela pessoa ela não tem maturidade, ela não tem discernimento, ela não tem entendimento, acaba desrespeitando o pastor atual, sai da igreja, tem muita gente saindo de igreja, eu vou falar mais daqui a pouco, vai, mas vamos falar sobre abrir igreja. Tem muita gente abrindo igrejas porque na realidade brigou com o pastor, aí falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou abrir a minha igreja. Vou abrir, vou mostrar para aquele pastor lá que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou bom. Aí a pessoa abre a igreja. Tem igrejas que vingam, assim, entre aspas, porque a pessoa ela dá o sangue. Eu conheço igrejas que eles têm sistema, né, de discipulado, sistemas, na realidade, de multiplicação de pessoas, mas o que impulsiona isso, o que motiva isso é uma ferida aberta. É uma motivação de um líder que a pessoa teve, que na qual não acreditou no seu potencial, que muitas vezes desprezou a vida daquela pessoa. É o que eu estou te falando. Deus pode ter isso para você. Mas esse ministério que você abriu, ele foi precoce, não foi na hora de Deus, no tempo de Deus. E você pode acabar lá na frente abortando esse ministério porque você fez isso debaixo de uma motivação de mágoa. Muitas igrejas estão fechando porque elas foram abertas, fundamentadas de uma maneira errada, fundamentadas por causa de mágoa no coração. Então, se você discutiu com um ex-líder teu, um pastor, uma autoridade, e você quis abrir um ministério, por causa disso, não faça isso daí, é loucura. Primeiro trate a situação, se retrate, libere perdão, peça perdão para aquele líder, para aquela autoridade. Não abra igreja debaixo de guerra, de contenda, porque quando a gente faz isso, espíritos demoníacos são liberados para querer atuar naquela igreja, atuar naquele ministério, atuar na vida daquele pastor, na sua casa, na sua família. Então tem muitos pastores hoje sofrendo ataques espirituais porque um dia abriram o seu ministério debaixo de uma motivação de mágoa. Então antes trate, vai lá tratar com o pastor. Olha, uma vez eu tive um problema muito grave com um pastor, com um líder que eu tive, porque esse pastor ele estava, na realidade, administrando erroneamente o dinheiro da igreja, ele tratava as coisas de Deus de maneira supérflua, de uma maneira leviana, não tratava as pessoas dentro da igreja de uma maneira idônea, de uma maneira correta, sábia, sadia, e eu falei para ele, pastor, o senhor não pode fazer desse jeito, porque o senhor está lesando aquela pessoa, o senhor está magoando aquela ovelha, o senhor está agindo de uma maneira errada. Ele não concordou, porque hoje em dia tem isso, irmão. Tem pastor que você não pode falar nada, porque ele acha que ele é o Deus, né? Ele acha que Deus usou uma mula para falar, irmão. Quanto mais um servo mortal como nós. Então assim, Deus usa quem ele quer. Usa uma criança, se quiser, para repreender uma autoridade.
Não que Deus não vai desrespeitar autoridade alguma, porque foi ele mesmo que impôs, mas Deus vai confrontar aquela autoridade. Olha só, Deus usou a vida do profeta Shemael, ele tinha de 12 para 13 anos, para liberar uma palavra profética sobre a vida de Eli, e não era uma palavra boa, era uma palavra de confrontação, de juízo de Deus sobre a casa de Eli. E Deus usou quem? Samuel, uma criança ainda, um adolescente, um pré-adolescente. Então, eu tive esse problema com esse pastor, conversei com ele, ele na realidade já veio com 2 R15 na mão na época comigo, e aí eu falei, ele falou para mim assim, se você quiser abrir teu ministério, que você abra. E eu não tinha falado nada de ministério, eu estava ali para tratar um assunto de ministério, para tratar um assunto eclesiástico, e ele já julgou que eu estava querendo abrir o meu ministério. E aí eu acabei entrando em ruptura com aquele ministério, ruptura com aquele pastor. Ele lançou muitas palavras na minha vida de maldição. Para vocês terem uma ideia, ele fez uma assembleia depois disso, depois que eu fui tratar aquela situação com ele, com testemunhas, ele fez uma assembleia geral com a igreja para falar, para me difamar, para me caluniar, dizendo que eu havia roubado a igreja. Olha só, a pessoa não tinha como, na realidade, assumir o seu erro, as suas falhas, então ele quis, na realidade, projetar aquilo. Ele quis me culpar, fazer como Adão fez com Eva, né? A mulher que tu me desses. Então ele quis lançar uma outra situação para querer me difamar, para querer manchar a minha imagem pastoral, a minha imagem como um servo do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um advogado que nos justifica nas causas da nossa vida. Então eu tive que ali entrar em uma ruptura de ministério com aquela liderança. Porém, né, eu fui no último culto, uma indiferença total na igreja que eu pastoreava, mas que estava sobre a égide dele. Eu estava debaixo desse ministério, eu era um pastor desse ministério, mas ele era o pastor presidente, respeitava. Então eu fui na igreja na qual eu liderava, aquela igreja fechou, ele foi lá para fechar aquela igreja, tratou ali de uma maneira leviana aquela igreja, aquela carral. Ali pessoas saíram feridas, pessoas saíram magoadas. Por isso que eu falei, uma pessoa magoada, uma mágoa não resolvida acaba magoando os outros. Ele estava ali se sentindo magoado, e eu falei isso também lá no início. Tem gente magoada com quem elas mesmas magoaram. Ela que magoa você, mas é ela que fica magoada. Eu fui lá para resolver uma situação de uma maneira madura, de uma maneira, na realidade, correta, pela palavra, mas ele ficou magoado comigo, e além de ficar magoado, acabou magoando os outros, porque fechou a igreja, fechou o ministério. E aí, quando a gente saiu do ministério, eu e a minha esposa na época, se eu não estou enganado, a gente saiu, eu, minha esposa e mais algumas pessoas. Porque sempre tem um ou outro que quer ficar com você. Tinha um irmão que a esposa dele ia para aquela igreja, ele não frequentava muito, mas ele falou assim, pastor, vamos abrir um ministério, vamos abrir uma igreja, vamos... E eu falei assim, filho, eu não posso abrir igreja assim. Eu não posso abrir igreja assim, porque se eu abrir igreja assim, vai ser ruim. Porque eu vou abrir igreja debaixo de jugo, porque, veja só, ele já falou que eu estava tratando aquela situação porque eu queria abrir meu ministério. E não era verdade. Eu queria tratar uma situação muito delicada do ministério que estava acontecendo dentro do ministério. Ele não queria tratar pecado, irmãos. Ele não queria tratar situações para que houvesse cura no ministério, na igreja do Senhor. E ali, se eu abrisse aquela igreja naquele momento, ia ser jugo para a minha vida. Ia ser jugo para o meu ministério. E as pessoas, elas vieram falar comigo. Eu falei assim, eu vou direcionar vocês para um outro ministério, na qual o Senhor preparar, e ali vocês vão começar a seguir aquela outra liderança. Foi isso que eu fiz. Eu indiquei, alguns eu caminhei junto um certo tempo, porque eu não queria abrir ministério debaixo de palavra contrária, debaixo de oração contrária, debaixo de situações, porque naquele momento também eu estava chateado com tudo aquilo. Se eu abrisse um ministério, eu abri debaixo de mágoa, então eu não fiz isso. Agora tem muitos pastores que fazem isso, briga, arruma confusão, arruma contenda. Eu peguei um caso de uma parente minha, escute só isso,
E ela, um dia eu estava na casa da filha dela de manhã, e aí ela falou que queria abrir o seu ministério, porque Deus havia falado. Irmãos, uma pessoa chega para você e fala que Deus falou, o que você vai falar? Muitas vezes você sabe no seu espírito que Deus está falando, mas hoje em dia está assim, estão banalizando a voz do Espírito Santo. Tudo é Deus falou. Deus falou, Deus falou, Deus falou, porque Deus disse, sabe? Estão banalizando a voz do Senhor. E ela falou para mim que Deus falou, e eu falei assim, olha, eu até compreendo isso. Então, se Deus falou e você quer entrar numa ruptura com esse pastor, com esse ministério, faz a coisa do jeito certo. Escute isso. Escute o que eu estou falando para você. Por quê, irmãos? Porque, na realidade, ela tinha 3 meses só de ministério. O pastor, que era o pastor dela na época, presidente, ele agiu de maneira leviana. Eu confrontei esse pastor por causa disso. Se tornou até um amigo meu, assim, a gente sempre conversou, mas eu confrontei ele em relação a isso, porque eu falei para ele, como que o senhor pode? A pessoa acabou de entrar na igreja, o senhor vai lá, abre uma igreja e coloca a pessoa porque ela falou que ela tem ministério. Existe tempo de provação. A pessoa não pode chegar no ministério, você já vai colocando ela, a não ser que seja um direcionamento específico do Senhor Espírito Santo. Mas quando Deus direciona, não vai dar problema. Porque Deus está vendo lá na frente, Deus sabe com quem ele está lidando. Deus não vai trazer pepino para você resolver. E esse pastor agiu de maneira leviana, colocou eles numa igreja, deu um ministério. Não deu 3 meses, ela queria romper. Porque ela queria abrir, Deus falou que ela tinha que abrir o ministério dela. Eu falei assim, ó, eu até compreendo, você quer abrir teu ministério? Eu apoio, desde que seja de uma maneira correta, sadia. Você vai pedir a liberação pro teu pastor, você não vai ficar com nada que é daquela igreja, com banco, com cadeira, com som. Você não vai falar para ninguém seguir você, porque você fazendo isso não vai ter problemas, não vai ter dificuldades, você vai sair debaixo da bênção. Porque a partir do momento que você sair de uma maneira contrária, você vai ter problemas. Eu falei para ela, quando for para falar com o pastor, deixa o teu marido falar, porque ele é o cabeça. Primeiro que ele é o cabeça. E segundo, que ele é mais sóbrio, ele é manso do que você. Primeiro que você tem que fazer isso, não deixa nada. Foi a mesma coisa de falar assim, olha, fala você, arruma confusão, faz barraco. A mulher arrumou confusão, brigou com os pastores, tomou o microfone da mão do pastor, quis ficar com tudo da igreja. A igreja não estava no nome da igreja mesmo, estava no nome de um rapaz que não congregava lá na igreja, não estava no nome nem da pastora ali inserida e nem do pastor presidente, estava no nome de um rapaz que alugou para a igreja para ajudar, tal, estava no nome dele. Ela foi lá, trocou a fechadura, isso é um crime, porque ela não pode, é considerada até como invasão, né? Comercial, não é nem domiciliar, mas é comercial. Ela invadiu o lugar e ela fez o quê? Além de invadir, ela foi e trocou a fechadura. Isso gerou muitos transtornos, gerou muitos problemas. Essa mulher, eu estava fazendo uma campanha lá na igreja. Quando ela fez isso, o Senhor Espírito Santo falou para mim assim, filho, não entra em guerra alheia, não entra. O Senhor me deu uma escritura em Michelei, em Provérbios, e o Senhor disse, não entra nessa guerra, não entra em guerra alheia, deixa eles se tratarem. Porque ela agiu de uma maneira errada com o líder dela, porque ela desrespeitou ele como um pastor, e ele não é uma pessoa de confusão, ele não é uma pessoa rixosa, ele não é um pastor rixoso, uma pessoa tranquila, é uma pessoa que, com certeza, se ela soubesse conversar, ela conseguiria ali, até que ele abençoasse ela de alguma forma, mas não foi isso que ela fez. Ela arrumou confusão, ela arrumou contenda, ela arrumou perturbação, as pessoas acabaram saindo dali brigadas, as pessoas brigaram ali com palavras, com gestos, só não saíram na pancadaria porque foram afastadas. Então olha só, aí eu estava fazendo uma campanha na igreja dela e uma campanha na igreja do pastor presidente. Eu falei para ela, a partir de hoje eu não faço mais campanha na tua igreja, porque ela já estava vendo um outro local e eu falei assim, não, encerrado aqui,
a campanha. E eu continuei fazendo a campanha na igreja do pastor presidente, porque o pastor presidente ali, não foi primeiro que ele não arrumou confusão, era ele ali o lesado, né? Era ele ali o ofendido. Mas essa mulher se levantou contra mim, ficou irada, ficou nervosa, começou a me difamar para um monte de gente. E quis me difamar até para uma tia minha. E isso acabou aí gerando até transtornos familiares. Mas por que eu estou falando isso? Porque foi abrir igreja debaixo, na realidade, de motivação, de mágoa, de contenda, de divisão. Gente, aí hoje está a pastora, ela está dirigindo igreja? Ela está dirigindo igreja. Mas, irmãos, é aquilo, dirige até um tempo. Lá na frente, o adversário cobra. Não é eu que quero mal, eu não quero o mal dela. Pelo contrário, oro para que o Senhor a cada dia traga arrependimento e que ela cresça na presença do Senhor. Mas o problema é que as pessoas elas abrem tanta porta para Ra-Satã. E aliás, foi isso que Deus mostrou. Deus mostrou várias caixas pretas e o inimigo pegando tudo aquilo que ela estava fazendo e guardando para lá na frente usar contra a vida dela. E é literalmente isso que o inimigo faz. Ele, na realidade, vai guardando as caixas pretas da legalidade. As pessoas vão dando legalidades, ele só vai guardando aquilo. Lá na frente, ele puxa, ele fala assim, ó, você já deu legalidade demais, chegou a minha hora de te cobrar. Você me deve, você tem legalidade. Então, muita gente abrindo igreja de qualquer jeito. E também tem muita gente indo à igreja. Se eu perguntar para você, pastor, aluno, é certo ir para a igreja? Você vai falar, claro que é certo. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o Salmo de número 122. É certo a igreja, o problema é que tem muita gente indo para a igreja com a motivação de mágoa, né? Mas pastor, não é bom ir para a igreja? É bom. Mas tem gente indo para a igreja para arrumar confusão, porque tem mágoa de uma pessoa, para estar ali para ficar vendo a vida da pessoa, porque tem motivação de mágoa. Tá cheio de gente indo para a igreja debaixo de mágoa, irmão. Debaixo de uma motivação de mágoa. Então você precisa tratar isso, você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão, tá? Se eu perguntar para você, é certo almejar o episcopado? É certo almejar o pastorado? É certo almejar uma liderança? Ansiar por isso, buscar por isso? Eu vou falar para você, a Bíblia diz que é certo. A Bíblia diz que é bom aquele que almeja um pastorado, uma liderança. Agora, tem pessoas que lideram para mostrar e provar os seus valores, ou aos pais que são pessoas valorosas. Tá cheio de pastor por aí que o que motivou ele ser um pastor foi uma motivação de mágoa. Foi uma motivação porque um dia alguém falou que ele não servia para ser pastor. Agora é óbvio que tem gente que supera isso porque libera perdão, trata aquela situação no seu coração. Mas tem gente que aquela palavra, aquela atitude que a pessoa teve se torna na realidade uma mágoa violenta no seu coração e aquilo motiva a pessoa a buscar, não, eu vou ser um pastor, eu vou ser um evangelista, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um mestre, e a pessoa busca, mas irmãos, ela busca aquilo por uma motivação de mágoa, porque no fundo tem uma ferida aberta. Então tem muitos pastores que foram levantados hoje por causa de uma ferida, por causa de uma mágoa no coração, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa que se eu perguntar para você, é certo buscar a Deus? É certo orar? É certo jejuar? É certo buscar a presença do Senhor? Você vai me falar, claro que é certo, a Bíblia diz para nós orarmos, né? A oração de um justo pode muitos seus efeitos, a Bíblia diz para nós jejuarmos, a Bíblia diz para nós buscarmos a presença do Senhor. É claro que é certo, mas tem muita gente buscando a presença do Senhor, buscando ao Senhor com uma motivação de mágoa. Busca a Deus para Deus colocar a mão no fulano de tal. Busca a Deus para Deus se revidar de um mal que a pessoa recebeu. Então ela busca a Deus, mas o que impulsiona, o que motiva ela a fazer isso é uma mágoa de uma pessoa que ela tem. É uma mágoa de uma pessoa que um dia o feriu ou machucou. Então tem muita gente buscando a Deus por causa de ferida, por causa de mágoa. Tem pessoas que buscam a Deus para que lhes ajudem em coisas absurdas, como se revidar de algum mal recebido.
Então ela busca Deus para Deus tocar na vida do outro, para Deus matar o outro, para Deus ferir o outro, para Deus cegar o outro, para Deus intervir no outro. Ela busca a Deus por causa de uma mágoa, porque no fundo ela quer ver a derrota do outro, ela quer ver a destruição do outro. Por isso que hoje em dia tem muita oração contrária. Existe a oração contrária inconsciente, existe a oração contrária consciente. A pessoa ora de maneira contrária mesmo sabendo do que ela está orando. Eu quero o mal daquela pessoa, eu quero que ela morra, eu quero. Tem gente que faz isso, busca Deus por causa de uma motivação de mágoa, porque ela tem uma mágoa no coração, algo aconteceu no relacionamento daquela pessoa e ela faz isso. Isso é motivação de mágoa. Existe uma outra motivação, né? As pessoas, se eu perguntar para você, é certo trabalhar? Você vai falar assim para mim, é claro que é certo. A Bíblia diz, né, que o obreiro é justo, é digno do seu salário, porque ele trabalha. A Bíblia diz também que nós temos que trabalhar. Antes aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe com as suas próprias mãos. Então nós temos que trabalhar. Atende aqui, minha mãe, por gentileza. Então antes nós temos que trabalhar. Daqui. Desliga aqui pra mim, espera um pouquinho, irmãos. Desliga pra mim o áudio que eu tava gravando a aula aqui em áudio. Desliga antes. Agora. Vê lá, fecha aí. Então, é certo... Oh, Senhor, espera aí um pouquinho, irmãos. Por que a mulher às vezes enrola assim, né? A esposa é enroladinha. Eu não sei, Conrado. Tá. Vai lá, liga pra minha mãe. Então assim, irmãos, tem muita gente fazendo certo, trabalhando, mas com uma motivação errada, uma motivação de mágoa. Tem pessoas que trabalham como compensação da mágoa e muitas vezes também para provar os seus valores aos outros. É aquele pai que fala assim, você é um vagabundo, aquela mãe que te chama de vagabunda, é um preguiçoso, é uma preguiçosa, nunca vai ser ninguém na vida. Nunca vai conquistar nada na vida. E aí a pessoa trabalha, se mata de trabalhar, trabalha 10, 12, 14, 15 horas, trabalha todo dia, porque no fundo tem uma mágoa no seu coração. Então, se você também trabalha por causa disso, você tem que pedir perdão para Deus, você tem que, na realidade, pedir perdão, liberar perdão e pedir perdão e liberar perdão para essas pessoas que fizeram isso, tá? Tem gente também fazendo certo no casamento, que é o sexo. É certo fazer sexo no casamento? É claro que é, porque o sexo, ele legitima um casamento, né? E outra, ele serve para procriação e o prazer do casamento. Então é certo fazer sexo no casamento, mas tem gente fazendo sexo debaixo de motivação de mágoa. Na verdade, é aquele marido que força a esposa, que estupra a esposa conjugalmente falando, ele machuca ela sexualmente, ele fere a vida dela, tudo isso por causa de mágoa no coração. Tem moças que na realidade estão fazendo sexo fora da aliança de casamento, porque no fundo elas querem na realidade compensar uma ferida que foi aberta de uma pessoa que lhe abusou sexualmente. Quantas moças que não foi abusada sexualmente se tornam profissionais da área porque ela precisa lá na frente seduzir aquele homem que lhe abusou e na realidade mostrar para ele que ela é experiente agora. Ela precisa pagar o mal que lhe fizeram sexualmente com o mal. Então eu quero na realidade que você fique com essa aula, em nome de Jesus. A semana que vem nós estaremos falando mais sobre aí o poder extraordinário do perdão. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Qualquer coisa, pergunte para nós. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, em nome de Jesus.